Maria Noel Ackerman, representante do Ministério do Uruguai. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, Primeiro, gostaria de agradecer a toda a organização desse evento. Vou falar em espanhol porque meu português não é bom. Apesar de compreender, prefiro não falar. E acho que vocês vão me entender melhor se eu falo em espanhol do que se eu falasse em português. Meu nome é Maria Noel Ackerman. Eu gostaria também de, antes de passar a apresentação, agradecer ao CAS, que também deu apoio para poder estar aqui. Eu pertenço ao Escritório de Políticas Agropecuárias do Ministério de Pecuária. Vocês vão ouvir eu falar desse jeito, e também para qualquer consulta, e estou aqui, o meu e-mail está aqui. O objetivo dessa apresentação é mostrar alguns números, alguns dados que surgem das pesquisas que se fazem nos lares no Uruguai, voltado basicamente para a caracterização do mercado de trabalho. É uma fonte de dados riquíssima para poder analisar os mercados de trabalho e caracterizar a população. Nesse caso do nosso país, mas existem pesquisas contínuas em muitos países. Hoje em dia, o foco vai estar em tudo que são as estruturas etárias do mundo agropecuário e as habilidades requeridas na qualificação, que também tem esses ocupados na área, no Uruguai particularmente. A agenda da apresentação vai estar feita por uma breve caracterização metodológica. No Uruguai temos pesquisas contínuas de lares disponíveis anualmente com os microdados, desde a UPIPA, que é o Escritório de Políticas Agropecuárias do Ministério de Pecuária, para a gente poder processar e publicar esses dados e caracterização de ocupados no setor agropecuário especificamente. Essas pesquisas são feitas pelo Instituto Nacional de Estatística. Depois dessa apresentação, é um estudo que estamos fazendo de alguns anos na UPIPA e está publicado no site do Ministério. E vou agora mostrar alguns dos resultados que já tivemos. E, finalmente, vou fechar a apresentação com algumas das políticas aplicadas pelo Ministério vinculadas ao que são os jovens no setor rural e as oportunidades que procuramos gerar para atrair mais jovens para o setor agropecuário. Como eu dizia anteriormente, o objetivo de desenhar essa metodologia de processamento dos microdados da pesquisa contínua de lares é contar com uma metodologia periódica que facilite o processamento desses dados e que permita fazer uma análise estrutural e conjuntural, tanto da quantificação dos ocupados como das características dos ocupados. Essa pesquisa trata de níveis educativos, áreas de atividade que eles trabalham, níveis de renda. É uma pesquisa muito profunda que se faz nos lares uruguaios todo mês, mas se publicam os microdados uma vez por ano. É uma informação que é criticada e validada e é a melhor fonte de informação para analisar o que se refere a emprego e renda no Uruguai. Então, desde 2006, está disponível, tem uma abrangência nacional, é representativa de todo o país e se leva tanto a regiões urbanas como rurais. O tamanho da amostragem é importante, se chega a um pouco mais de 100 mil pessoas que são pesquisadas. Com relação à quantificação dos ocupados no setor agropecuário do Uruguai, nessa metodologia que a gente desenvolveu da PIPA, relevamos de maneira bastante adequada o que são os ocupados em fase primária e na indústria vinculada ao agro, o que é frigoríficos, o processamento de arroz,
de derivados de leite e os ocupados nessa agroindústria também estão ali contabilizados. Somos conscientes também que a informação que nos oferece a pesquisa não permite que incorporemos determinados setores que estão muito vinculados, como pode ser transporte de carga e toda a logística vinculada ao setor. Então, somos conscientes que a quantificação que conseguimos está subestimada. Como eu dizia também, quando relevamos muitas características da população, permite que possamos ter uma caracterização com relação ao nível educativo dos ocupados no setor agropecuário, estruturas de idade e gênero, também fazer uma pirâmide dos ocupados no setor, as categorias de ocupação. Com isso, quero dizer se são assalariados, se são patrões. E também se releva o não registro na Seguridade Social, que permite ter uma proximidade, uma aproximação parcial, porque a questão da informalidade de trabalho é muito grande, mas com relação a não registro em carteira de trabalho, pode dar alguns indicadores. Então, como eu comentava antes, em função, se releva também as rendas das pessoas. Alguns resultados. E apresentação de desafios ao futuro vinculados a isso. No Uruguai, como vocês sabem, somos aproximadamente 3.400.000 habitantes, dos quais ocupados chega a 1.600.000. As dimensões do Uruguai são muito menores que das nossos vizinhos. E nessa quantificação de ocupados, aproximadamente desse 1.600.000 ocupados que temos a nível nacional, aproximadamente 9%, 142.000 pessoas estão vinculadas ao setor agropecuário, que se agregamos ao que chamamos de agroindústria e ao setor pesqueiro, chega a 225.000. Esse número subestimaria o verdadeiro valor, porque não está incluindo o que se refere a transporte, logística e alguma outra indústria que esteja vinculada e que tenha como insumo principal produtos da agropecuária. Quer dizer que, em termos gerais, o setor primário e agroindustrial ocupa no Uruguai 14% do total de ocupados na economia. Passando a caracterização desses ocupados, aqui eu vou falar dos 142.000. Desses 142.000 pessoas, a distribuição com relação à idade e gênero, apresentadas em pirâmides de população, como vocês podem ver aqui, mostra que, em particular, no setor de pecuária e hortifruti, dentro do setor agropecuário, o que absorve mais quantidade de ocupados, apresenta um nível de idade média muito mais elevada que a média da economia, onde os estratos de idades mais avançadas são os que mais pesam. Na cultura, é um pouquinho maior que a idade da economia. Isso tem a ver com todos, culturas. A idade média é um pouco mais baixa. No Uruguai, tanto a floração quanto a cultura, nos últimos 15 anos, tiveram um boom bastante importante. Se expandeu muito a área quanto a produção. E a pecuária, apesar de ter sido reduzida as áreas de menor produtividade, também conseguiu, por outro lado, em base à incorporação tecnológica e a maior produtividade, manter os níveis de produção. Porém, o emprego aqui, a empregabilidade aqui, é um desafio para o futuro de como vamos a colocar esta questão da sucessão ou a mudança geracional nesses setores, como também a gente vai ver isso um pouco a seguir os níveis educativos que existem nas diferentes áreas do agro e as resistências e algumas pautas culturais que podem estar acontecendo. Hoje eu dizia que
A pesquisa permite ver a categorização com relação ao tipo de ocupado. Na área agropecuária do Uruguai, e acho que é uma realidade dos diferentes países que formam o CAS. Ontem estavam apresentando que o CAS está conformado pelos países do Mercosul, mais Chile e Bolívia. No Uruguai, o setor agropecuário tem uma característica de ter, apesar dos acelerados, é a categoria de maior peso em termos relativos ao setor agroindustrial ou à média da economia, perde peso a participação de acelerados e ganha os que têm as contas próprias e os patrões. O que se incluem são produtores familiares. Essas categorias de ocupação ganham grande relevância e têm características próprias. Com relação ao nível educativo, outra das categorias que permite avaliar a pesquisa, aqui tem vários desafios um pouco também explicados pela maioridade média, mas o que se visualiza, mas o que tem os ocupados aqui, o que se visualiza é que 2 de cada 3 pessoas que estão ocupadas no setor agropecuário, quer dizer que eles têm pelo menos o primário completo. São 6 anos de educação inicial. Na instrução também o que é primária incompleta, que pode ser pessoas que não terminaram o ensino fundamental. Isso tem o máximo, as pessoas que estão trabalhando dentro do setor agropecuário. Isso também é alguns desafios que a gente vai ter para a frente, que a gente vai ver a continuação. É o setor que tem mais participação de níveis de qualificação formal. Aqui não inclui qualificação que passa por fora. Não formal ou treinamentos que são dados pelas empresas. A pesquisa não permite medir isso. Provavelmente, nesse setor, o papel que a educação tem não formal, que é oferecida por empresas ou por institutos de treinamento, que não são parte da educação formal, ele tem um papel muito mais relevante, mas não está coberto dentro da pesquisa. Então, de uma forma de resumo, são alguns dos resultados, tem outros que podem ser, que trabalhamos desde o PIPA, e o que podemos ver é que existe um processo de envelhecimento, particularmente no setor de pecuária, combinado com um alto nível de masculinização, apesar que a participação feminina tem ganhado peso ao longo dos anos e as diversas atividades agropecuárias. A pecuária é a que registra maior proporção de pessoas ocupadas maiores de 55 anos. Na pecuária tem mais de 55 anos. Essa quantidade, a média, se a gente olha a economia uruguaia, é 18%. A gente tem uma ideia que a participação de pessoas de maioridade é importante. Com relação ao nível de educação, 2 de cada 3 pessoas que estão envolvidas no negócio de agropecuária, eles têm um nível de educação médio, mas outra coisa que a gente pode observar é que a pesquisa também permite realizar um estudo com relação às tarefas que eles desempenham, não somente a educação formal, mas também ver o tipo de tarefa que eles desempenham. E em função de certas classificações internacionais, podemos ver a qualificação não mais pelo nível de educação, mas pela tarefa, pelo que eles fazem. O que vimos é que, se bem existe uma correlação entre o nível educativo e a posição de trabalho, essa correlação não é perfeita. E o que entra a ter um papel importante é um limitador nessa pesquisa contínua de lares, é que não podemos relevar que a educação que passa por fora do sistema formal, ou como que se aprende através da experiência, ou a transmissão intergeracional de conhecimentos, que nesse setor, nos setores agropecuários, tem especial relevância.
Portanto, as características dos ocupados no setor primário guardam uma relação com a história, a gente também viu, e as informações registradas na última década. E aqui, como exemplo, o setor de pecuário e hortifruti são relativamente mais envelhecidos, e tanto que a agricultura extensiva, através de cultura de secano e florestamento, tem uma estrutura etária muito mais jovem. Tem maiores incorporações tecnológicas aconteceram nesses setores, e, em parte, esse último slide pode estar vinculado ao processo de inovação e à mudança de geração, que pode acontecer isso no florestamento e cultura de grãos, trouxe pessoas mais próximas e mais treinados nos tipos de tarefas de gestão, administrativas e nos negócios e investigação. Quando olhamos o slide de níveis educacionais, o setor de cultura de secano ele tem uma participação relativa de ocupados mais treinados em termos de educação formal, do nível de escolaridade superior. Como desafio para o futuro, e tivemos diferentes estudos prospectivos que visualizam como a gente vê o setor agropecuário se adianta nos diferentes países. Em particular, a ênfase que demos é procurar o link com o mercado de trabalho. Os diagnósticos, em geral, coincidem em que vai ser necessária uma força de trabalho cada vez mais qualificada e especializada e de maior provisão de serviços. A incorporação tecnológica e o aumento da produtividade, que isso implica, esses relatórios internacionais estabelecem que não necessariamente vai ter um aumento do emprego, vai se traduzir um aumento do emprego a nível primário, mas também maiores oportunidades a níveis de serviço, apoio relacionados ao setor e outras tarefas que sequer podemos programar. Por onde vai caminhar o emprego no futuro? Que tipo de tarefa que vai ser demandada? Dificilmente vamos poder antecipar atualmente. Mas o que também estabelecem é que a mudança geracional que vai acontecer vai gerar também oportunidades de emprego às pessoas com relativa menor qualificação. Mas, de todas as formas, vão requerer novas habilidades, como habilidades cognitivas ou socioemocionais, que antigamente não vinham tão à tona. No diagrama, na figura que está estabelecida aqui, é de um estudo da União Europeia, em que analisam as habilidades que vão ser demandadas no futuro no setor agropecuário. Na União Europeia, isso está muito bem estudado, e eles dão muito ênfase em habilidades tais como trabalho em equipe, solução de problemas, que às vezes são habilidades mais de índole socioemocionais e não tão manual ou cognitivo. E como outro desafio se apresenta de forma comum, os ocupados no setor não contam com as habilidades e qualificações adequadas para o desenvolvimento de tarefas que surjam nas trajetórias tecnológicas futuras. É como um diagnóstico comum que se vê nos diferentes planificações estratégicas, tanto por Uruguai quanto para estudos prospectivos a nível internacional. Inclusive, essas deficiências nas habilidades requeridas já estão sendo visualizadas hoje em dia. Para terminar, eu já comentei sobre isso, a forma de overview, porque já está acabando o meu tempo, as políticas realizadas pelo Ministério de Ganaderia, de
pecuária, agricultura e pesca, nós temos, em particular, o desenvolvimento rural, as políticas de promoção e conscientização para os jovens e para captar jovens, tanto urbanos quanto rurais, podem estar em dois dos eixos estratégicos, que é desenvolvimento rural e consciência agropecuária, que eu vou falar um pouco mais. No marco do desenvolvimento rural, temos os programas específicos de apoio a políticas, de apoios diretos a projetos que apresentem jovens e, em particular, mulheres também. Vou falar um pouco mais rápido para poder dar tempo, porque estou um pouco passado do meu tempo. Também tem uma ênfase importante do Ministério de Pecuária em promover cursos e treinamentos ao longo de todo o país, nos diferentes departamentos do Uruguai e com diferentes assuntos. Negociação, resolução de conflitos e até o que são utilização de irrigação, que são utilizados com diferentes instituições do setor agropecuário. E o Ministério de Pecuária apoia, inclusive, com implementações de coisas que são deles mesmos. Ajuda para produtores familiares, cuidados fitossanitários, tem alguns cursos e alguns projetos pilotos. E a consciência agropecuária, que a gente vem vindo falando sobre isso nos últimos 2 dias, que é gerar na população rural, na população urbana. Até agora, o que acontece é no âmbito rural, o treinamento e os apoios estão inseridos na população que já está no campo. O desafio está em captar pessoas que estão no mundo urbano, que estão distantes das áreas rurais, e para mostrar que o setor agropecuário gera oportunidades. E esse efeito aqui, que é estratégico, que se incorporou recentemente, busca impulsionar isso, como objetivo conscientizar a população urbana do papel e as oportunidades que o setor agropecuário oferece. E para isso se desenhou 3 etapas, e essa é a minha última slide, onde na primeira fase tem um diagnóstico do setor, de prospecto para o futuro, a partir das oportunidades. Tem um estudo de opinião pública que já está finalizado, vendo para o setor urbano quais opiniões eles têm sobre o setor agropecuário, e vai terminar uma terceira etapa que ainda não foi implementada, de uma estratégia mais ampla de médio e longo prazo de comunicação para o setor urbano. Essa é a minha apresentação. Qualquer dúvida, consulta, estou aqui, e obrigada mais uma vez à organização. Obrigado, Maria. Excelente apresentação. Só para encerrarmos, gostaria de deixar uma mensagem. A tecnologia, definitivamente, ela não pode ser considerada custo na empresa. Ela precisa fazer parte da estratégia como um todo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Maria. Obrigado a todos.